nosso amado Salvador, Jesus. Convido todos a abrirem as Escrituras no primeiro livro de Samuel. Hoje nós trabalharemos o capítulo 25. Começamos com o primeiro verso no domingo passado, e hoje daremos sequência a partir do versículo de número 2 desse capítulo 25. Iremos do versículo 2 ao versículo de número 12. 1 Samuel 25, de 2 a 12. Eu farei a leitura, peço que os irmãos prestem atenção. Enquanto alguns abrem, gostaria de pedir o desenho para as crianças hoje, tá? E o desenho que eu gostaria que vocês fizessem é um homem subindo numa ladeira, né? A ladeira é uma subida, imagina uma subida, e ele está subindo cada vez mais alto, mas no final dessa ladeira tem um despenhadeiro, tá? Acaba o caminho e existe uma grande queda o aguardando. Então o desenho, ele pode ser essa montanha, que ela acaba quase que reta e no final ele vai cair, tá certo? Queria que você desenhasse isso e depois trouxesse para que eu possa ver, tá? 1 Samuel, capítulo 25, de 2 a 12. Eu farei a leitura, irmãos. Prestem bastante atenção. A palavra de Deus para as nossas vidas diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo estas palavras. Amém. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Pai, igreja do Senhor. Já lemos a Tua palavra algumas vezes neste culto, cantamos louvores, ó Pai, agora lemos mais uma vez a Tua palavra. Palavra esta que será explicada e, com a graça do Senhor, aplicada às nossas vidas, Pai. A minha súplica é que o Senhor ilumine as nossas mentes, ó Pai. E antes mesmo, ilumine a minha mente para que eu transmita, ó Deus, de maneira límpida a Tua palavra, ó Deus. Sê conosco, ajude meus irmãos, livrando-os de todas as distrações. Ajude, ó Pai, as mães e pais com filhos pequenos, ó Deus, dando tranquilidade aos seus pequenos, ó Pai. Sabemos que não é fácil, muitas vezes, controlar as crianças, mas o Senhor é Deus e pode controlá-las. Ajude não só elas a ficarem contidas e não atrapalharem os pais, mas dê graça a elas para que ouçam e apreendam a Tua palavra, Deus. Sê conosco, rogamos a Tua graça no nome de Jesus.
Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, nas Escrituras Sagradas nós temos diversas histórias contadas de homens que se ensoberbeceram, de homens que tinham muitos bens, posses, poderio militar muitas vezes, e assim eles se tornaram tolos, se ensoberbecendo em seus corações, e como diz a sabedoria bíblica, a ruína veio à tona. Nós vimos isso no próprio livro de Samuel, talvez como uma das histórias mais lembradas quando pensamos no primeiro livro de Samuel, que foi o soberbo Golias, não é verdade? Cheio de si, autoconfiante demais, achando que não precisava de nada e nem ninguém, o todo-poderoso Golias, que é vencido por Davi, o humilde Davi. Nós temos várias outras histórias nas Escrituras Sagradas, irmãos. Não só nas Escrituras, as Escrituras mostram muitas vezes a condição do ser humano como um todo. E se pegarmos a história humana, nós vemos muitos que se ensoberbeceram, muitos que foram tolos, insensatos, e o que os aguardava e acabou acontecendo foi a ruína lá na frente. Existe uma história, que não se sabe se é verídica, mas vocês lembram do Titanic, o imponente Titanic? Conta algumas pessoas ou alguns historiadores que o capitão do Titanic ficou ensoberbecido com a imponência daquele grande navio, e ele disse certa vez, conta-se, que ele disse que nem Deus afundaria aquele grande navio. E nós bem conhecemos a história. Diante do vasto oceano, o que é o Titanic, não é verdade? Foi afundado e está debaixo das muitas águas. Mas a história conta isso para nós, irmãos. E nada mais certo do que a sabedoria bíblica que diz para nós lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína, e é justamente isso que nós veremos, ou já lemos e veremos de maneira mais detalhada no texto que hoje temos diante de nós. A soberba precede a ruína, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A soberba precede a ruína. Irmãos, nesse texto que nós temos, depois dos próprios lábios de Saul, Davi ouvir coisas maravilhosas de que ele seria o rei, Saul confirma essa verdade. Posteriormente, no início do capítulo, nós vemos uma nota de falecimento de Samuel, e ainda naquelas regiões onde Davi se encontrava em Maom, nós temos então o texto, onde vai ser citado para nós um nome novo nas Escrituras Sagradas, um tal de Nabal. Nós vamos ver também um pouco sobre Abigail. Na semana que vem vamos ter uma ênfase maior na ação de Abigail. Nós vamos ver Davi envolvido nisso tudo aqui também, no meio dessa história, que tem aplicações preciosas para nós. E na porção de hoje, irmãos, nós vemos que esse homem chamado Nabal, ele mostrou uma grande soberba no seu coração. E aqui foi o início da sua queda. A história de Nabal poderia ser diferente, mas essa história vai mostrar para nós que ele era um homem soberbo. E lá no final do capítulo, e aqui nós temos o capítulo que tem uma unidade, vai mostrar que Deus puniu Nabal. Nabal viria a morrer, irmãos, mas aqui nós temos o início da sua ruína, o início da sua queda, por conta da sua soberba que é revelada. Pensando nesse grande tema, então, irmãos, eu gostaria de dividir o texto nas cenas que nós temos aqui diante de nós, ok? 3 cenas. A primeira cena, que vai do verso 2 ao 3, nós veremos a apresentação desse homem chamado Nabal. Esse homem é apresentado para nós. Dos versos 4 a 8, nós veremos o pedido humilde de Davi, o ungido de Deus. E dos versos 9 a 12, nós veremos a resposta soberba de Nabal, o tolo. Ok? É o que nós veremos. Então, em primeiro lugar, irmãos, a apresentação de Nabal. Esse homem é apresentado para nós, e o texto diz para nós, no verso 2: havia um homem em Maom
que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aí diz o início do verso 3, Nabal era o nome deste homem. Olha só que interessante, irmãos. É interessante a maneira com que o narrador resolve apresentar este homem, que no verso 3 é dito para nós que o nome dele é Nabal. Mas vocês perceberam que o narrador ele concentra-se em apresentar primeiro as possessões desse homem, aquilo que ele possuía, antes mesmo de apresentar o seu nome. É interessante, não é verdade? Não sei se vocês repararam, mas é diferente com a própria Abigail. Abigail é primeiro apresentada pelo seu nome, ok? Diz que ele tinha uma mulher, e talvez essa fosse uma grande virtude, a maior deste homem, ele tinha uma mulher piedosa, mas é apresentada Abigail, e depois as suas virtudes. Neste caso, esse homem, irmãos, chamado Nabal, é apresentado primeiro as suas possessões. E eu creio que foi algo que um narrador fez propositalmente. O narrador inspirado por Deus, irmãos, apresenta primeiro as possessões, porque nós vamos perceber que esse homem liga demais para aquilo que ele possui. Que aquele homem, ele coloca a identidade dele, ele coloca o valor dele nas suas posses, naquilo que ele possui. A vida dele é determinada por aquilo que ele possui. Essa é uma característica inicial de Nabal na apresentação deste homem. É interessante também observarmos, ainda no verso de número 2, que o texto diz assim, que ele tinha suas possessões no Carmelo. Esse Carmelo aqui, irmãos, era um povoado, numa região diferente do Monte Carmelo. Não está falando do Monte Carmelo, é uma região diferente. Ficava dentro da região conhecida como Maom. Esse povoado, essa cidadezinha chamada Carmelo. E é interessante, irmãos, porque foi justamente lá na cidade, nesse povoado de Carmelo, que Saul erigiu um monumento. E esse monumento tinha o objetivo de exaltar a própria honra de Saul. Se vocês lerem depois e relembrarem 1 Samuel capítulo 15, verso 12, nós temos este fato ali sendo narrado. Aqui nós começamos a ver a relação desse homem chamado Nabal com o próprio Saul. Eu diria, irmãos, que Nabal, ele é um tipo de Saul. Ele é um tipo de Saul, mostrando-se um homem mau, e nós veremos isso ainda mais à frente, mostrando um homem que não considerava de fato a Deus, um homem que pensava em si mesmo, que pensava no seu próprio nome, um homem que queria engrandecer-se a si mesmo. Ele é um tipo de Saul, e aqui nós começamos a ver essa relação de Nabal com o próprio Saul. Como se não bastasse, o verso 3, olhem aí o verso 3. Só um detalhezinho aqui interessante, é que diz ainda o texto para nós que ele tosqueava as suas ovelhas. Nós vamos ver no verso, ainda no verso 2, que ele tinha muitas posses, irmãos, que ele tinha muita coisa, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, provavelmente no que eles chamavam antigamente de festa da tosquia, onde era uma festa de celebração, onde eles celebravam as posses, aquilo que eles tinham, né? A tosquia, eles tiravam a lã da ovelha, lã que traria muitos recursos a ele, e eles assim comemoravam, faziam festas nesse tempo. E aí o verso 3 vai dizer para nós, ainda apresentando Nabal, diz assim, Nabal era seu nome. Agora nós temos acesso ao nome desse homem, por mais que eu já tenha citado, o texto cita agora, no verso 3, Nabal. E o nome Nabal, irmão, significa tolo, insensato. Esse é o nome desse homem. Nós não sabemos se era exatamente o nome dele ou ele ficou conhecido dessa maneira, por causa da sua própria história, mas assim ele é chamado Nabal, que significa tolo, insensato. O texto diz para nós, Nabal era o seu nome, e Abigail, o de sua mulher. E Abigail, diferente dele, esse nome significa meu pai se alegra. Talvez pensando nessa diferença, obviamente que um homem tolo, insensato, ele vai desonrar o seu pai, os seus pais, autoridades, não é verdade? Ele vai
a ser alguém que não é bem-vindo, que não é agradável. E Nabal mostra isso diferente da sua esposa, que significa o nome dela, de Abigail, meu pai se alegra. Mas como se não bastasse o próprio nome desse homem, o texto vai dizer para nós, esta era sensata e formosa, e nós vemos aqui um contraste entre Abigail e o seu esposo. Ela era sensata. A palavra sensata no hebraico traz a ideia de prudência. Ela era prudente, ela tinha discernimento, ela conseguia enxergar a realidade de maneira clara, sendo assim prudente, tendo discernimento, e ainda ela era formosa, bonita. E diz o texto que diferente dela, porém, temos aqui um porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era duro, a palavra duro aqui significa literalmente cruel, obstinado, homem de dura cerviz. Esse era Nabal. Ele era maligno, maligno é maligno mesmo, ele é mau, ele é ruim de coração. Esse era Nabal, irmãos. O texto diz ainda que ele era da casa de Caleb, aquele Caleb citado lá em Números 14 como um homem corajoso, de fé, que junto com Josué, entre os espias, foi ele, juntamente com Josué, que creu em Deus e foi corajoso na sua tomada de decisão. Ele era dessa tribo, dessa casa, talvez até tenha recebido herança das posses que foram dadas a Caleb e a sua descendência. Esse era Nabal. Não sei se você já tinha ouvido de Nabal, mas aqui está sendo apresentado para você Nabal. Um bom nome para você jamais pensar em colocar em filhos, ou chamar alguém, a não ser que você queira ofender alguém, você chama essa pessoa de Nabal. Então não faça isso, porque você não deve ofender ninguém. Nabal era o nome deste homem. Irmãos, apresentando Nabal, eu queria pensar de maneira aplicativa em duas coisas aqui com vocês antes de darmos sequência no texto, porque aqui é Nabal sendo apresentado para nós. Mas eu queria pensar em duas coisas. A primeira coisa, em relação ao próprio Nabal, ele era da casa de Caleb. Caleb foi esse homem corajoso. Então ele poderia chamar de Caleb de seu pai, pensando nessa ideia de descendência. Ele era da descendência de Caleb. Mas o que esse texto mostra para nós quando apresenta Nabal é que não dá, irmãos, para se viver nas costas ou na reputação dos nossos antepassados, não é verdade? Ele era diferente demais de Caleb, ele não cria no Senhor, ele virava as costas para o Senhor, ele era esse homem duro, mau, homem maligno. Esse era Nabal. Não dá para viver nas custas ou nas memórias dos seus antepassados. E aqui eu quero tirar uma aplicação curta, rápida, desse trecho das Escrituras, irmãos, que deve nos levar a pensar. Deve nos levar a pensar. Nós não devemos achar que nós somos bons cristãos por causa dos nossos pais, por causa dos nossos avós, por causa nem mesmo da nossa tradição que nós seguimos e daqueles que lutaram pela boa tradição, que na verdade é a tradição das Escrituras. Às vezes nós vivemos, irmãos, com base ou na carcunda, como diz minha filha, né? Na carcunda dos nossos antepassados, os nossos pais do passado, e nós achamos que o que nos faz homens e mulheres de fé, que fazem de nós homens e mulheres relevantes, é nós caminharmos na sombra daqueles que já passaram, que viveram de fato uma fé pujante. Não é suficiente. Nós precisamos viver a nossa fé individualmente, nesse sentido de que nós devemos exercitar a nossa fé. Esses homens do passado devem servir como inspiração, mas nós não devemos olhar para o que eles fizeram e achar que isso é suficiente para nós hoje. Citar os homens do passado, ou talvez pertencer a uma família de tradição presbiteriana, isso não é suficiente, irmãos. A pergunta que nós devemos fazer é como nós estamos vivendo a nossa fé. Como eu tenho vivido hoje o que Deus requer de mim? É uma boa pergunta a se fazer. Mas uma outra aplicação rápida, irmãos, que eu gostaria de fazer é talvez a partir da pergunta. Talvez você pergunte como foi que Abigail foi se meter nessa furada, não é verdade?
Abigail, uma mulher tão piedosa, será que Abigail estava louca, embriagada, quando ela escolheu casar com Nabal? Pode ser que isso tenha acontecido, ela tenha se precipitado, olhado para os bens de Nabal, ou pode ser, e é mais provável, irmãos, que naquele tempo Abigail tivesse tido um casamento arranjado, não é verdade? E os pais dela, talvez o pai pensando no que ele receberia em troca, aliás, Nabal tinha muitas posses, não é verdade? Fez com que ela casasse com Nabal. É triste, né? Viver talvez com Nabal. É triste uma mulher talvez piedosa, querendo agradar a Deus, viver com um homem como Nabal, um homem maligno, de dura cerviz. Deve ser difícil, irmãos. Louvado seja Deus que nos nossos dias nós não temos esses casamentos arranjados. As moças têm a oportunidade de escolher, né? Dizer inclusive para os pais, desse eu gostei, desse eu não gostei. Mas eu queria dizer uma coisa, fazendo uma aplicação rápida, moças solteiras, pelo amor de Deus, sabedoria, sabedoria. Você que ainda é solteira, quanto à escolha daquele homem que você vai passar o resto da sua vida, sabedoria. Cuidado para você não escolher um Nabal. Antes só, aí vale o ditado, não é verdade? Antes só do que mal casado. Cuidado, irmãs, é perigoso. Talvez você possa pegar o conselho de uma mulher sábia que tenha errado no passado e ver quão sofrido é, não é fácil. E esse texto, nós podemos tirar essa curta e rápida aplicação. Cuidado, escolha com cuidado, com prudência, use as escrituras, use a sabedoria dos seus líderes, pastores, mulheres sábias no rebanho de Deus, para que você tenha uma boa direção. Você, menina solteira, quando o pastor talvez te der conselhos, e esses conselhos talvez não sejam aquilo que você gostaria de ouvir, talvez pedindo para você esperar mais, haja com sabedoria. Tenha certeza que seus pastores amam vocês, né? Como eu costumo dizer para algumas, quando em aconselhamentos nós lidamos com as moças da igreja como se fossem nossas filhas, e nós queremos o bem de nossas filhas, não é verdade? Então, tenham a sabedoria para não caírem na enrascada que Abigail caiu. Isso vale para os homens solteiros também. Cuidado, pensem no caráter. Tanto moças em relação aos moços, como moços em relação às moças. Moços, cuidados para não olharem só beleza, aparência. Moças, cuidado para não olhar só status ou o que homens solteiros possuem por aí. Mas olhem para o caráter, e o caráter desses homens reflete o caráter de Cristo. Isso, muitas vezes, vai requerer tempo para você conhecer e caminhar. Então, tenham sabedoria. Eu acho que nós podemos tirar essa aplicação rápida deste texto. Mas o texto não para por aqui, obviamente, irmãos. Este homem chamado Nabal é apresentado para nós, mas o texto mostra para nós agora, antes de mostrar a tolice de Nabal e sua soberba, um pedido humilde de Davi, que é o ungido de Deus, o escolhido, que se tornará ainda rei. Olha aí, versos 4 a 8 mostra para nós. Versos 4 e 5, irmãos, nós temos então, nesse pedido humilde de Davi, Davi enviando seus moços, 10 moços, em nome dele, para fazer um pedido humilde a Nabal. Diz aí o texto no verso 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Então você vê Davi sendo cordato, não é verdade? Sendo até formal, mandando os seus moços de maneira bem formal para falarem com esse homem chamado Nabal, que ele ouviu que tosqueava, né? Sabia provavelmente da fama desse Nabal com suas posses. Então Davi faz esse pedido humilde. E olha só que interessante, irmãos, o verso 6. O verso 6 diz assim para nós: direis àquele próspero. Ele sabia da prosperidade desse homem. Vocês vão dizer o seguinte a eles: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Vocês perceberam que a palavrinha paz, shalom, ela é repetida 3 vezes num pequeno verso? Irmãos, isso mostra muito da intenção de Davi. Davi, ele vai em paz,
ele vai na direção de Nabal em paz. Davi, ele tinha os seus homens que já estavam se acostumando com a guerra, homens guerreiros, cerca de 600, mas ele, talvez para não assustar, para mostrar a sua intenção de maneira muito clara, é repetida 3 vezes a palavrinha paz, para que Nabal entendesse que Davi estava se aproximando humildemente. E humildemente ele se aproximava de maneira aberta para uma espécie de relacionamento pacífico. Ele estava indo em paz. Era tanto um relacionamento pacífico como também uma troca de benefícios mútuos. Ele estava negociando com um homem que vivia debaixo das terras, da geografia, fazia parte ali do povo de Israel, irmãos. E ele então, ele quer negociar com esse homem, ele quer paz, ele quer se relacionar. Olha só que maravilha, imagine você tem a oportunidade de se relacionar com o futuro rei, com o ungido, escolhido de Deus, e ele vai em paz, ele não vem para nos destruir, ele vem em paz para que tenhamos harmonia. Que maravilha seria, não é verdade? E aí os versos 7 e 8 vão mostrar para nós que Davi, irmãos, ele não é um explorador. Sabe por que Davi não é um explorador? Em primeiro lugar, Davi ele age com sabedoria, e ele faz um pedido a Nabal no momento de sobra de Nabal. Ele não está explorando Nabal. Nabal tinha sobra, Nabal estava festejando na tosquia, Nabal tinha muitas posses, tinha muitos animais. Então Davi faz esse pedido no momento oportuno. Se vocês repararem aí, no verso 8, ele diz assim, porque viemos em boa hora. É uma boa hora, é a hora que está sobrando. Nós não queremos pegar aquilo que você não tem. Nós queremos que você nos dê, nós queremos receber de você aquilo que está sobrando. Da sobra, não é nem a sobra toda, é da sua sobra, nós queremos receber. Então, Davi é sábio, Davi é cordato, Davi está fazendo um pedido humilde, irmãos. E Davi também leva em conta os lucros de Nabal. Sabe por quê? Porque os lucros de Nabal, em certa medida, se deviam à proteção de Davi. Os lucros que Nabal teve, e provavelmente naquele tempo ele estava tendo lucros ainda maiores, se devia à proteção e à honestidade de Davi. Sabe por quê? Porque Davi poderia, sem falar nada para Nabal, pegar dos seus animais. E talvez Nabal nem soubesse que foi Davi quem pegou dos seus animais. Davi não fazia isso. Davi tinha homens guerreiros, homens famintos, homens que precisavam comer e se alimentar. Então, primeiramente, ele era honesto em relação a Nabal e não pegava dos animais de Nabal. Mas não somente isso, Davi ele servia como uma espécie de proteção para os rebanhos de Nabal. Davi, com o seu exército, não deixava com que inimigos se aproximassem. Era muito comum inimigos se aproximarem e levarem posses, animais. Vocês lembram do episódio de Keila, lá no capítulo 23, versos 1 e 2? Diz para nós que os filisteus invadiram a cidade de Keila e saqueavam então do celeiro dos de Keila. Isso era comum acontecer. Então Davi age naquele momento, protegendo o povo de Keila, matando os filisteus, e agora ele está ali, próximo das terras de Nabal, servindo como uma espécie de muro. Eu vou pegar emprestado aqui, eu sei que nós temos essa perícope no domingo que vem, mas deixa eu pegar emprestado só para deixar claro aqui para vocês rapidamente. Deem um pulinho aí com os olhos de vocês nos versos 15 e 16. Diz assim os versos 15 e 16. Aqueles homens, porém, nos têm sido, isso são os homens de Nabal, dizendo para Nabal, ou para Abigail, aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles estão se referindo aos homens de Davi. Mas não somente isso, no verso 16, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Eles serviram de muro, de proteção. Olha só que maravilha, irmãos. Davi, junto com seus homens, ele é um abençoador. Ele está abençoando, na verdade, Nabal. Nabal não está levando isso em consideração. Nabal não está levando em consideração que seus lucros aumentaram por causa da proteção de Davi, da honestidade de Davi. Mas Davi está levando isso em consideração para fazer esse pedido humilde. E ele, então, faz esse pedido. É interessante, irmãos, porque
com aquilo que possuía, e provavelmente nós sabemos pelo texto que ele está fazendo um pedido. Davi não tinha grandes coisas, ele tinha os seus homens, ele precisava alimentar, ele não tinha terras, posses para alimentar o seu povo, os que estavam com ele, mas naquilo que ele tinha, ele usava para abençoar os que estavam à sua volta. Isso é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Davi ele está mostrando o bom caráter de um rei em formação. Ele está mostrando que ele está no bom caminho para se tornar um bom rei de Israel, honesto, protetor, abençoador. É isso que Davi está mostrando, irmãos. Isso é interessante, porque nós aprendemos com esse pedido humilde, com essa narrativa, com o próprio Davi. Sabe o que esse texto me faz lembrar? Esse texto me faz lembrar de Gálatas 6,10. E Davi, ainda que Gálatas, obviamente, Paulo não tivesse escrito aos Gálatas, Paulo ainda nem existia, mas com o mesmo espírito de Paulo escrevendo aos Gálatas, que é a palavra de Deus para nós, Paulo disse assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Era isso que Davi estava praticando, fazendo bem aos que estavam ao arredor dele, inclusive para os israelitas, povo que ele se tornaria rei sobre eles. Davi está fazendo bem e Davi está sendo um abençoador. Isso é maravilhoso, irmãos. Se olharmos para o capítulo, nós vamos ver que Davi correu o risco de cometer um grande erro, mas fica isso para a próxima pregação. Mas nesse ponto específico, Davi está mostrando virtude. E nós aprendemos aqui também com a virtude de Davi. E a pergunta que eu faço é, diante do que olhando para o texto, aprendemos com Davi, você tem sido bênção para os que estão à sua volta? Sinceramente, meu irmão, minha irmã, as pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, diriam aqui para os irmãos da igreja, fulano de tal é uma grande bênção, ele é um ajudador, ele é um bom conselheiro, ele é alguém que se preocupa com os da sua família, ele é alguém que serve os de casa, serve os de fora. No trabalho é aquele que ajuda o seu companheiro de trabalho que está em dificuldade. Você é um abençoador, meu irmão, minha irmã. Você tem usado aquilo que Deus tem te dado para abençoar o seu próximo. De maneira especial, você tem usado aquilo que Deus tem te dado para abençoar os de dentro da casa da fé, da família da fé. Como você tem usado aquilo que Deus tem te dado? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus? Deixa eu ir mais além. A inteligência que você tem, você acha que vem de quem? A inteligência que Deus tem te dado, você tem usado para Ele? Você tem usado para abençoar pessoas? Ou você tem usado como um tipo de Nabal para se ensoberbecer? Para engrandecer a si mesmo. O que você tem feito com a inteligência que Deus tem te dado? Se você tem capacidades de ser bênção na sociedade, talvez na repartição pública em que você trabalha, você tem condições de ser uma grande bênção, de fazer a diferença, você tem feito diferença. Se Deus te colocou lá onde você está no seu trabalho, você tem buscado ser bênção ou você tem buscado só ganhar o seu salário no fim do mês para usufruir do seu dinheiro? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Irmãos, eu citei aqui política na semana passada, pensando nessa questão de política, irmãos. Política é pecado? Se envolver com política é pecado? Não é, nós sabemos que não é verdade? Eu creio que nem todos devem se envolver, e eu acho que a grande maioria não tem condições de se envolver e fazer diferença, como alguns têm condições. Então, eu acho que se você não é um comentarista político, de Instagram ou algo assim, eu acho que você não está pecando. Essa não é a responsabilidade de todos, e você está sendo negligente se você não está fazendo isso. Mas se você tem condições de contribuir, mas se acovarda e tem medo de contribuir, de talvez atender a uma vocação que Deus tem te dado,
Isso não é correto. Você está negligenciando aquilo que Deus te deu. Você deve usar o que Deus te deu, inclusive nessas áreas, para fazer a diferença. Se Deus tem te dado recursos, a pergunta que eu faço é: o que você tem feito com os seus recursos? Você tem usado para abençoar o seu próximo? Você tem abençoado o que necessita? Tendo com o que servir o necessitado, você tem fechado a sua mão? Ou você tem abençoado? Com as suas capacidades intelectuais, na teologia, você tem usado aquilo que Deus tem te dado de capacitações intelectuais, dentro do conhecimento teológico, doutrinário, para abençoar outros? Você tem sido bênção para o seu irmão, aquele irmão que tem chegado agora, é membro novo na igreja, é um neófito, novo na fé, você se aproxima dele e você tem disposição para usar o seu tempo e as suas condições para discipulá-lo, por exemplo? Dá trabalho, não é verdade? Mas se Deus tem te dado, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Poderíamos pensar em tantas outras coisas, irmãos, que Deus tem nos dado, nós temos utilizado para ser bênção. Tem uma coisa aqui que eu não tenho dúvida que todos possuem. Todos aqui possuem, ou pelo menos deveriam possuir. Sabe qual é essa coisa? Talvez você não tenha tantos recursos assim, talvez você não seja dos mais inteligentes, talvez você não tenha uma vocação dentro da política ou para ser um filósofo que influencia de maneira boa na nossa sociedade, você não tem essa capacidade, mas uma coisa todos nós temos, e o nome dessa coisa é boa nova. Boa nova, você tem o Evangelho. Se você é um cristão, você creu no Evangelho. A pergunta que eu faço é: você tem compartilhado a boa nova com aquelas pessoas que estão à sua volta? E na verdade, não há bem que você faça nessa terra que se compare ao bem de compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque as pessoas que morrerem sem crer no Evangelho, elas serão condenadas para todo sempre. Tudo terá passado. As coisas aqui ficarão, mas essas pessoas que não creem no Senhor serão condenadas, lançadas no que a Bíblia muitas vezes vai chamar de lago de fogo, e serão condenadas para toda a eternidade. Você tem o Evangelho. O que você tem feito com essa mensagem que Deus te deu? Você tem sido bênção. Você tem falado do Evangelho para os seus filhos. Você tem falado do Evangelho para os seus parentes. Você tem falado do Evangelho para os seus amigos. É a pergunta que nós devemos fazer. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Por mais que Davi surja como inspiração aqui para nós, Davi, ele é um tipo. Davi, ele aponta para aquele que deve ser a fonte maior de inspiração para que nós nos doemos pelo próximo. E sabe qual é a grande fonte de inspiração? A fonte de inspiração é o Rei dos Reis. É aquele rei que é superior ao rei Davi. A grande fonte de inspiração é aquele que é o dono de todas as coisas, que está acima de tudo e de todos, mas não obstante a quem ele é, ele não julga como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvazia, vem a esse mundo, se faz homem e doa a sua própria vida, morrendo uma morte na cruz do Calvário, por pecadores como nós. Tem alguém que é mais abençoador do que o próprio Senhor Jesus? E Ele é a inspiração máxima, irmãos, para que nós sejamos abençoadores. Se nós queremos honrar o nome do Senhor com nossas vidas, se nós queremos, como cantamos aqui, exaltar o Senhor nas nossas vidas, que sejamos como o nosso Senhor, que é abençoador onde passa, que é fonte de luz, que é fonte de alimento, que é fonte de consolo. Nós temos a mensagem que pode fazer tudo isso, irmãos. E nós devemos ser bênçãos, usando tudo o que nós temos e pregando o Evangelho onde o Senhor nos colocar. Mas em terceiro lugar, irmãos, terceiro e último lugar, a última cena é triste. Diante desse humilde pedido de Davi, nós temos a resposta soberba de Nabal. O ungido de Deus faz o pedido, e nós temos a soberba exposta do tolo Nabal. Olhem aí o verso de número 10, o que vai dizer para nós.
Desculpe. Aqui. Verso de número 9, desculpa. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Então eles falaram o que Davi pediu para que eles falassem. E agora eles estão aguardando, como uma espécie de suspense. Esse homem está pensando, o que ele está fazendo? Eles estão aguardando. E o verso 10 diz para nós: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Irmãos, deixa eu deixar muito claro aqui para vocês que essa resposta de Nabal não é um simples não. Não é um simples não. Ele poderia até mesmo ter dito: não vou compartilhar, Davi. Sei lá, inventasse outra desculpa, sei lá, qualquer outra coisa. Mas ele está aqui desprezando veementemente Davi. Ele está desprezando o ungido do Senhor. Nabal se mostra mais tolo do que nunca com a sua resposta. O verso 11, a gente vai chegar lá, mostra a soberba, mas a tolice dele começa no desprezo que ele faz a Davi e na maneira arrogante com que ele responde os moços de Davi. Ele está desprezando, irmãos, aquele que seria o rei de Israel. Percebam que ele chama, ele primeiro diz: quem é Davi? Ele sabia quem era Davi. Sabe por que ele sabia? Porque ele sabia que o pai de Davi era Jessé. Ele sabia muito bem. Se sua esposa Abigail sabia e era esposa dele, provavelmente algumas conversas, por mais que ele fosse de dura serviço, ele sabia quem era Davi. Davi tinha grande fama entre o povo de Israel, irmãos. Haviam cânticos, o nome de Davi era citado em músicas, cantigas entre as mulheres de Israel. Ele sabia muito bem. Ele cita o nome de Jessé, ele sabe que ele é o filho de Jessé. Mas aqui é interessante que essa expressão, filho de Jessé, ele está utilizando, e aí a outra relação dele com Saul, repetindo a expressão que Saul utilizava. Saul, ele utilizava o nome filho de Jessé como se ele estivesse dizendo: eu não quero nem pronunciar o nome dessa pessoa. Ele tinha tanto ódio de Davi e desprezo por Davi, desejo de matar Davi, que ele não queria pronunciar o nome de Davi. Então ele falava o filho de Jessé, o filho de Jessé. E aqui nós temos a repetição do que Saul fazia nos lábios de Nabal. E olha só que interessante, está aí próximo, dê um pulinho no 22, tanto no capítulo 20, versos 27, 30 e 31, nós vamos ver Davi, ou melhor, Saul utilizando esse termo em relação a Davi, mas no capítulo 22, olha só que interessante, irmãos, versos 7 a 9, o que Saul vai dizer usando esse termo. Ele diz assim, disse a todos estes, isso é Saul dizendo: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe, que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, e agora nos lábios de Doeg, aquele homem mau, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. Percebe como eles usavam essa linguagem para se referir a Davi? Então Nabal sabe muito bem quem é Davi, e ele está usando uma fala de desprezo, um termo para desprezar Davi. É o que ele está fazendo aqui, não pronunciando o seu nome, mas repetindo o que Saul dizia. E ele ainda diz no final que ele considera Davi um rebelde fugitivo. É isso que ele está dizendo no final do verso 10, considerando então a Davi um fugitivo daquele que era o verdadeiro rei, do Senhor. É como se ele fosse um servo fugindo do seu Senhor, alguém de fato desprezível. O grande ponto, irmãos, um ponto importante é que, na verdade, ele sabia muito bem quem era Davi, mas ele estava do lado de Saul. Nabal escolheu o lado errado, mostrando a sua insensatez. Ele escolhe o lado errado, ele está escolhendo propositalmente a Saul, fazendo assim oposição a Davi.
E quando ele faz oposição a Davi, irmão, sabe o que ele está fazendo? Oposição ao próprio Deus que escolheu Davi. Oposição a Davi é igual a oposição contra Deus. Ele sabia disso, Abigail também sabia disso, nós vamos ver a postura dela diferente, mas ele sabia disso, irmãos. Por isso ele usa essa fala tão dura, e aqui me valendo só mais uma vez dos versos adiante aí, olha o verso 14, para vocês verem como a fala dele era dura mesmo. Quando os homens falam para Abigail da maneira com que ele falou, diz o texto: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. E a ideia aqui de disparatar é de lançar palavras duras, desprezíveis. Então foi assim que Nabal lidou com o pedido humilde de Davi, irmãos. E aí, finalmente nós chegamos no verso 11, que revela a soberba gigantesca no coração desse homem e a tolice dele. Percebem? O verso 11 diz assim, ó: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Vocês percebem a soberba desse homem? 3 vezes, irmãos, aparece aqui, 3 vezes pronomes possessivos na primeira pessoa do singular. Ele dizendo: o meu pão, o pão é meu. Ele diz: a carne é minha, a água é minha, tudo isso é meu, mostrando a soberba do seu coração, como se ele fosse dono de tudo aquilo e ele tivesse conquistado por ele mesmo todas aquelas coisas. Mostrando a soberba, e provavelmente para ele dar essa resposta para Davi, ele estava fiado naquilo que ele tinha uma autoconfiança, ele era autossuficiente, ele achava que ele se bastava, e ele não precisava de nada e de nem ninguém, por isso ele está desprezando o próprio Davi, revelando a soberba e a tolice do seu coração. Irmãos, Nabal mostra a sua tolice, a sua soberba, desconsiderando que tudo aquilo que ele tem, qualquer um possui, vem de Deus. Tudo aquilo que qualquer pessoa na face dessa terra possui, tenho certeza de uma coisa: é Deus quem dá. Até o ímpio, irmãos, recebe da graça comum de Deus que é derramada sobre ele. E o que o ímpio tem, irmãos, também é porque Deus dá. Tudo vem das mãos, tudo é Deus permitindo, tudo vem do Senhor, e Ele está desconsiderando essa verdade. Talvez uma boa pergunta para se fazer para Nabal seria aquela pergunta, combatendo justamente a soberba que Paulo faz quando escreve aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, na sua primeira carta, quando ele diz: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Sabe qual é uma das maiores tolices, se não a maior tolice dessa vida? É a soberba. Se tem algo que é tolo, tolo é a soberba no coração do homem. Nós não temos nada, absolutamente nada que nós possuímos de fato. Tudo vem de Deus. Eu acho que eu já repeti isso aqui várias vezes, não vou cansar de repetir, mas nesse momento o ar que você está respirando vem de Deus. É uma soberba, é uma tolice muito grande a soberba, irmãos, e o homem se achar autossuficiente. Basta um estalar de dedo, irmãos, e seu organismo para de funcionar. É Deus quem nos sustenta com as coisas mais simples e necessárias da vida e com aquilo que nós recebemos a mais. Tudo vem de Deus. Se tem algo que é tolo nessa vida, é a soberba. E Nabal está mostrando
a sua tolice a partir da soberba do seu coração. Há quem diga que o Salmo de número 14, verso 1, um Salmo de Davi, Davi escreveu pensando em Nabal, quando diz lá o verso de número 1, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E sabe o que é interessante? Que a palavra traduzida para insensato é justamente a palavra Nabal. De maneira mais aportuguesada, Nabal. É como se ele estivesse dizendo, diz Nabal em seu coração, não há Deus. Diz o tolo, não há Deus. O tolo, ele é soberbo porque ele desconsidera Deus, ele não sabe quem é Deus ou ele despreza Deus. Ele é como um Nabal, todo soberbo é uma espécie de Nabal. E Nabal aqui está se fechando para Davi, o futuro rei, o escolhido de Deus. Nabal está se fechando para Deus, Nabal está virando, por conta da sua soberba, as costas para Deus. Pergunta, irmãos, que eu te faço diante dessa figura chamada Nabal. Diante da tolice de Nabal, a pergunta que eu faço é, e você? Como você tem vivido? Nessa perícope, nessa porção de texto especificamente, você na sua vida tem sido um Nabal ou um Davi? Um Davi ou um Nabal? Como você, cristão, tem vivido nos seus dias? Talvez você pense, nem tem como eu ser um Nabal, porque eu não tenho quase nada, eu não tenho posse, eu sou pobre de marré. Não, irmãos, a soberba ela pode se revelar de muitas maneiras na nossa vida. Aqui ela fica muito evidente, muito clara, mas a soberba ela pode ser evidenciada de muitas maneiras. E aqui permita-me expor uma das maneiras da soberba ser evidenciada. Quer ver uma das maneiras? No privado, na sua casa, você busca a Deus de todo o seu coração? Sinceramente, eu gostaria que você pensasse. Você busca a Deus, você tem sede de Deus, você tem desejo de Deus. Você acorda de manhã desejoso de ter um momento com Deus no seu dia. Se não, essa pode ser uma grande evidência da soberba do seu coração. Porque aquilo que a gente faz diz muito mais sobre quem nós somos do que aquilo que nós dizemos. Se você não busca a Deus como extremamente dependente dEle, na prática você está dizendo, não há Deus, eu não preciso de Deus, eu vou resolver as minhas coisas nesse dia. Eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu não preciso do conselho de Deus, eu tenho as melhores decisões. Essa é uma boa maneira de você pensar. Outra pergunta, você ora no privado? Você ora fechada a porta da sua casa? Você já foi pego no flagra na sua casa, sua esposa talvez saiu, não avisou, ela foi na padaria comprar alguma coisa, ela chegou e pegou você, homem, orando na sua casa. Você já foi pego orando pelos seus filhos, por alguém que convive com você? Você, mulher, já foi pega, talvez o marido chegou mais cedo do trabalho e ele te pegou de joelhos, orando. Você e Deus, sozinho. Tem um livreto, irmãos, que é um sermão de Jonathan Edwards, que o tema, se eu não estou bem enganado, é algo nesse sentido, a hipocrisia da negligência à oração. Quando nós negligenciamos a oração, nós somos hipócritas, porque com os nossos lábios nós dizemos que Deus é Deus, e nós amamos a Deus e dependemos do Senhor. Na prática, nós não dependemos coisa nenhuma, nós nem buscamos a Ele. Como anda a sua vida com a porta do seu quarto fechada? Talvez
sei lá, seus filhos já tenham te pego no Netflix assistindo, ou no YouTube, ou no Instagram, já te tenha pego se divertindo, assistindo um jogo de futebol de um time que nem é o seu. Talvez isso já tenha acontecido, e buscando a Deus, é comum isso acontecer. Talvez isso revele a soberba do seu coração. Isso é soberba, irmãos. Isso é se achar autossuficiente, não buscar a Deus como deveríamos. Outra pergunta, diferente de Nabal, mas talvez igual a Davi: o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Repito a pergunta que eu fiz no ponto 2. O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Vocês lembram da parábola que o Senhor Jesus conta em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, a conhecida parábola dos talentos? E nós podemos trazer aplicações para nós, não só em relação a recursos financeiros, mas tudo aquilo que Deus tem nos dado, que temos feito. Aquele que não utiliza o que Deus tem dado para multiplicar para a glória de Deus, pode estar revelando um coração distante do Senhor, um coração que diz, no fundo, não a Deus. Tolo, insensato e soberbo. Como você tem vivido os seus dias na terra? Os dias passam rápido, irmãos. Como nós temos vivido os nossos dias? Como você tem aproveitado a sua vida? É para a glória de Deus? Ou é para a soberba do seu coração? Vocês lembram do texto que nós lemos? Gostaria de convidá-lo para abrir lá novamente. Lá na liturgia, texto responsivo de Lucas, capítulo de número 12. E aqui eu já estou caminhando para o final, irmãos. Estou caminhando para o final. Mas Jesus, admoestando contra a avareza, ele vai contar uma parábola. E a partir do verso 16 ele começa. E essa parábola ela é conhecida como a parábola do rico insensato. Do rico Nabal, nós podemos dizer. Não é verdade? Diz assim o verso 16: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas tem um mais aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você já se imaginou ouvindo essa pergunta de Deus? Se fosse para olhar para a sua vida hoje, a maneira com que você tem vivido os seus dias nessa terra, qual seria a resposta para essa pergunta? Se você ouvisse essa pergunta: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Você tem vivido para quem? As coisas que você tem feito, seus empreendimentos, seus esforços, para quem você tem se gastado? Para quem você tem vivido a sua vida? É a pergunta que você deve fazer para si mesmo. Como você tem vivido os seus dias? Você tem vivido para o Senhor? Eu me lembro da pergunta no sermão do versículo 1 de 1 Samuel capítulo 25, o reverendo Luiz Felipe, e ele começou com uma pergunta: você está pronto para morrer? E uma pergunta que eu me lembro, e agora eu não vou lembrar quem foi que fez essa pergunta, que avançou nessa afirmação. Na verdade, ele dizia o seguinte: você não está pronto para viver se você não está pronto para morrer. Se você está pronto para morrer, você está pronto para viver. Se você tem vivido de fato para o Senhor, você está pronto para morrer. Então, o contrário é verdadeiro. Se você está pronto para morrer,
e está vivendo para o Senhor, você está pronto para viver. A pergunta que eu faço hoje é diferente, então, você está pronto para viver? A sua vida, para quem tem sido vivida? É para o Senhor ou para si mesmo? E deixa eu dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Se você não entregar tudo o que você tem para o Senhor, você está o rejeitando. Ele quer tudo, Ele quer tudo, Ele quer toda a sua vida, Ele quer todas as suas células, Ele quer todos os seus empreendimentos, Ele quer todos os seus esforços. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seus filhos são para Deus, seus recursos, seu trabalho, sua vida, sua saúde, tudo é para o Senhor. Se você não entrega tudo, você está o rejeitando. Você deve entregar tudo, tudo, absolutamente tudo ao Senhor. E talvez alguém pergunte, ou talvez alguém esteja pensando aí, o pastor Luciano é radical, isso é radical demais. Pensar em viver dessa forma, entregar tudo que temos para o Senhor é radical? Não é radical, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo nessa vida que você fizer para o Senhor, se é de fato para o Senhor, jamais poderá ser considerado radical. Depois de ter feito tudo o que você puder para o Senhor, sabe o que você deveria ouvir? Servo inútil, não fiz mais do que a minha obrigação. E sabe por que você deve pensar assim e considerar essa realidade? Porque a única obra verdadeiramente radical que nós podemos considerar na existência é um Deus santo e todo-poderoso, verdadeiramente autossuficiente e independente, adentrando a história para dar a vida por pecadores. Tirando esse ato, não há nada que façamos para Ele que seja radical. O que Ele fez é verdadeiramente radical. Ele entregou a vida por nós. Não tem como, irmãos, respondermos de outra maneira quando entendemos o que o Senhor fez por nós, a não ser entregar inteiramente a nossa vida para viver para o agrado do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos faça sermos, neste caso, como Davi, ou melhor ainda, como Cristo, o nosso Senhor, o Rei dos Reis. Que nós nos consagremos ao Senhor e não sejamos como Nabal. E se você tem vivido como Nabal, se arrependa hoje. Entregue tudo, tudo ao Senhor. Entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor. E viva para a glória do Senhor. Vamos nos colocar de pé? E como eu avancei, eu já convido a equipe de cânticos para que nós